falou aqui bastante sobre Alexandre de Moraes, sobre impeachment, sobre o que está acontecendo também no Supremo, essas sanções. E acabou escapando aqui, Josias, algo que eu acho que pode interessar também a nossa audiência, que são as mudanças no comando do Supremo Tribunal Federal. Tem eleição nessa quarta-feira e que define o novo comando do Supremo Tribunal Federal. A posse deve ocorrer somente em setembro. Mas há eleição hoje dos ministros do Supremo para escolher quem serão os novos presidente e vice-presidente do STF. E o que manda a tradição, né? A presidência é sempre ocupada pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou o posto. Com isso, o cargo deve ser ocupado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Edson Fachin. É tão automático a gente falar ministro Alexandre de Moraes, né? A presidência, ministro Edson Fachin. E a vice-presidência vai para o segundo mais antigo da casa, que é Alexandre de Moraes. Os dois devem ser eleitos e devem assumir no final de setembro. Será que isso vai trazer ainda mais fervor para todos esses debates, Josias? Quer me parecer, Fabíola, que não vai haver grande mudança, né? A não ser pelo fato de que o Alexandre de Moraes não será apenas mais um ministro, ele será o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, sanções aplicadas contra ele terão um peso ainda maior, né? Agora, como você explicou, Fabíola, nós estamos diante de um processo que segue um rito que não é propriamente uma eleição, né? É um rodízio que se estabelece entre os ministros. Quem assume a presidência fica por 2 anos e o vice, que no caso será o Alexandre de Moraes, o próximo presidente que vai substituir o Luiz Roberto Barroso é o Edson Fachin, o vice será o Alexandre de Moraes. Hoje o Fachin é o vice do Barroso, assume a presidência. O Alexandre de Moraes será o vice do Fachin, daqui a 2 anos assumirá a presidência. Então é um rodízio. Agora, do ponto de vista prático, isso não muda nada. Primeiro porque o Alexandre de Moraes está passando do plenário para a condição de vice-presidente, eventualmente, na ausência do Fachin, vai tomar uma ou outra deliberação com o peso da presidência. E o ministro Fachin, ele vem sendo um crítico muito ardoroso dessa tentativa de intervenção dos Estados Unidos sobre decisões do Supremo Tribunal Federal, considera uma invasão à soberania nacional, uma ingerência no trabalho do judiciário, tem verbalizado essa sua crítica, portanto, vai se manter na presidência do Supremo uma voz tão crítica quanto vem sendo a do ministro Luiz Roberto Barroso, talvez até um pouco mais ácido, porque o Fachin não tem a preocupação vernacular que tem, fala muito bem, mas o Luiz Roberto Barroso, ele costuma verbalizar suas críticas sem injetar acidez nos termos que utiliza. O Edson Fachin é menos diplomático, por assim dizer, né? E há um outro aspecto, Fabíola, que aí não tem a ver com essa crise atual, que talvez produza algum constrangimento no Supremo, é o fato de que o Fachin é muito parecido em termos de exposição pública ao que foi a ministra, hoje aposentada, Rosa Weber. Ele não é dado à farofa, não costuma participar de eventos como o Gilmar Palusa, considera inadequado que ministros se exponham fora dos autos. Então, é um estilo diferente de alguns outros ministros do Supremo. Isso pode, eventualmente, produzir algum constrangimento aqui e ali, né? Agora, do ponto de vista prático, não muda muito em relação à formação atual. E outra coisa que a gente vai precisar ficar atento, Fabíola, apenas para não deixar de mencionar, é a hipótese de o Luiz Roberto Barroso presentear o Lula com a perspectiva de nomear um outro ministro para o Supremo. É muito presente nos subterrâneos de Brasília o debate sobre a hipótese de o Barroso deixar o Supremo antecipadamente, logo depois que terminar a sua presidência, agora no final de setembro.
ele lá atrás ele falava em eventualmente deixar o Supremo, depois passou de falar, deixou de falar, passou a dizer que não deixaria e voltou essa discussão que ocorre nos bastidores sobre a possibilidade dele deixar a toga, de pendurar a toga. Nessa hipótese, o Lula seria presenteado com a possibilidade, algo que não se vislumbraria durante esse seu terceiro mandato, a não ser por essa hipótese de uma aposentadoria antecipada do Barroso, e aí o Lula vai ter a oportunidade de indicar mais um ministro. Aí abre aquela velha discussão que a gente teve aqui, né, Fabíola? Vai indicar uma ministra negra, vai suprir essa. Tínhamos duas ministras, agora só tem uma, que é a Carmen Lúcia, né? Com a aposentadoria da Rosa Weber ficou só uma. Vai utilizar esse critério ou não, né? Então vai reacender o debate, mas aí precisa aguardar para ver se o Barroso vai pendurar a toga antes da hora. É uma possibilidade que não é negligenciável, não, Fabíola. Aqui no nosso chat o pessoal está falando, mas é porque o Fachin é neutro. Não, o Fachin é bolsonarista. Não, o Fachin é lulista. O Fachin é o quê, ô Josias? Mas isso não muda nada, né? O Fachin, logo que ele foi nomeado, Fabíola, ele tinha sido advogado do MST, lá no Paraná. E aí dizia-se que ele seria um lulista, que ia fazer o serviço do PT, ia ter um viés petista no Supremo, e ele foi um ministro muito rigoroso durante a Lava Jato. Foi muito severo com os petistas, inclusive. E aí, na fase final da Lava Jato, quando havia a perspectiva de que, no julgamento em que se questionava a isenção do Sérgio Moro, e o relator desse julgamento era o ministro Gilmar Mendes, aí, na última hora, a meu juízo, o Edson Fachin meteu os pés pelas mãos, porque para evitar, ou para tentar evitar, que o Sérgio Moro fosse declarado um juiz suspeito pelo Supremo, o Fachin se antecipou e retirou de Curitiba o foro da Lava Jato. Disse que os processos julgados em Curitiba tinham sido julgados inadequadamente lá e que deveriam voltar para a Justiça Eleitoral em Brasília. No caso do Lula, por exemplo, devia ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Aí ele precipitou o movimento para julgar o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro foi julgado incompetente e, de quebra, a Lava Jato saiu do foro de Curitiba e deu no que está dando, Fabíola. Estamos assistindo aí anulações de sentença em série, rediscussão de multas pagas por empresas que são réis confessas, né? E desmontaram, foi desossada a Lava Jato.